A gente vai apresentar um trabalho em forma de vídeo para a matéria de análise de estruturas, resolvendo essa viga com essa multidão e esse trem tipo. A gente vai achar todas as linhas de influência e as envoltórias para cortante e momento. Bem, gente, para traçar a envoltória, a gente precisa primeiro fazer a linha de influência de cada seção em questão. Para isso, a gente vai pegar uma carga móvel unitária e vai caminhar com essa carga móvel por cada seção da viga. E aí a gente vai calculando tanto as reações de apoio, quanto os esforços cortantes e os momentos fletores, que a gente vai precisar disso para calcular as linhas de influência mais à frente. Primeiro, a gente calcula a reação de apoio. A gente coloca a carga móvel em um ponto, nesse caso na seção A, e a gente vai calcular as reações de apoio. Nesse caso, a gente vai ter, pelo somatório de forças verticais, tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ter RB mais RF menos 1 igual a zero. Se a gente fizer um somatório de momentos no ponto F, a gente vai ter menos 1 vezes a distância da carga até o F, que no caso vai ser 8, mais a reação em B vezes a distância até o F, que vale 6. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Com isso a gente acha que RB, é 8 sobre 6. 1,33. Que é igual a 1,33 kN. Substituindo na equação de cima, a gente tem que 1,33 menos 1 mais RF tem que ser igual a zero. Portanto, RF tem que ser igual a menos 0,33 kN. Com esses valores das reações de apoio, a gente consegue traçar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor da viga nessa situação, com a carga móvel no ponto A. Os diagramas vão ficar mais ou menos assim, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Com esses dados, a gente vai montar uma tabela, primeiro de diagrama de esforço cortante, que vai ser essa tabela aqui. Esse X vai representar a posição onde está a nossa carga móvel. No caso, como a gente está pegando o ponto A, a carga móvel está na posição X igual a zero. O valor de RB que a gente achou foi 1,33 e de RF menos 0,33. A partir daqui, a gente vai ter os valores dos cortantes em todas as seções indicadas. E a gente tira isso diretamente do diagrama. A gente pode ver que em A o cortante vale menos 1. Em B, pela esquerda, também vale menos 1 e pela direita vale 0,33. Então, o cortante em C, D, E e F pela esquerda também valem 0,33. Em F e G vale 0. E é isso, agora a gente repete o procedimento para todas as outras seções. A gente vai caminhando com a carga móvel e repetindo o procedimento até preencher toda essa tabela. Para a tabela de momentos, a mesma coisa. A gente vai colocar as reações RB e RF e pelo diagrama de momentos nós vamos pegar os momentos em cada seção e vamos preenchendo a tabela. Momento em A, apoio de extremidade, aliás, extremidade da barra vale 0. Em B, vale menos 2. Em C, vale menos 1,5.
em D menos 1, em E menos meio e FG vale 0. Então, e é isso. De forma análoga, a gente continua caminhando com a carga na barra e preenche o resto dessa tabela. Agora, o nosso objetivo final é calcular o envoltório. Só que para chegar no envoltório, a gente precisa calcular as linhas de influência. Com essa tabela que a gente já montou, a linha de influência vai ser cada coluna. Então, por exemplo, o primeiro ponto, que é no A, a nossa linha de influência de momento vai ser essa coluna aqui. E do cortante vai ser essa coluna aqui, do A. Então, a gente pode pegar esses valores para cada ponto. Ó, em 0 vai valer menos 1, em 2 vai valer 0. E a mesma coisa para o momento. E pode preencher aqui o nosso gráfico. Então, eu vou ter esse aqui é para o cortante, que só tem o menos 1, o resto é tudo 0, e o momento é tudo 0. Aí, a gente escreveu essas duas tabelas, que depois, com isso, a gente vai começar preenchendo. Essa primeira coluna de carga permanente é com aquela viga que a gente mostrou no início, a gente vai calcular depois, é só calcular a estática básica. E aqui a carga móvel vai ser o que a gente vai calcular aqui com a nossa linha de influência. A gente vai precisar calcular o nosso Q máximo e o Q mínimo. Seriam tipo os casos extremos da nossa viga, com aquele trem tipo e com a multidão. A multidão é tipo o que acompanha. Nesse caso, a gente tem que sempre pensar o nosso caso crítico. Aqui a gente só tem esse menos 1, a gente não tem nenhuma carga positiva. Então a gente não vai ter um máximo positivo, ele vai ser 0. Aí o negativo, que é o que a gente tem que pegar aquele nosso trem tipo, que era 20, com uma distância de 3 metros, e 10, com uma multidão de 10. Então, como a gente quer um máximo, a gente tem que colocar o nosso valor máximo naquele ponto. Ou, no caso do mínimo, colocar o valor negativo, que seria o maior, que é o 20, no nosso ponto menor. Nesse caso, é como se esse trem tipo aqui, de 10 e 20, é como se fosse um carrinho andando pela nossa viga. Então, ele pode estar tanto indo para um lado, como 10 e 20, como voltando. Estando ao contrário, que seria 10 e 20. Seria como um carro passando pela ponte. Ele pode estar assim ou assim. Aqui, a gente já calculou o máximo, que é 0, porque não tem nada positivo. O mínimo, a gente tem que pensar qual seria o nosso caso mais crítico. Seria quando o 20 estivesse em cima do menos 1. Então, a gente vem e coloca ele aqui. Como a gente não tem mais nada, esse 10 aqui não vai influenciar, e a multidão também não, porque não tem mais nenhuma área aqui nesse gráfico para a gente colocar coisa em cima dele. Então, a gente só vai ter esse 20. Para calcular, você precisa calcular a parte do trem tipo e a parte da multidão. A parte do trem tipo, você pega esses valores aqui, em cima do que ele tiver, você só faz ele vezes o valor no gráfico multiplicado. Então, nesse caso, seria 20 vezes menos 1, que vai dar menos 20. Se a gente tivesse a multidão, a gente ia fazer como se fosse tipo a área do gráfico. Seria esse 10 que está ali pesando em cima, vezes a área do nosso gráfico. Só que como nesse caso a gente só tem o menos 1, a gente não vai ter. No próximo a gente explica melhor como seria utilizado isso. E aí agora esses valores aqui, para o QA, a gente vai pegar e preencher na nossa tabela. Que vai ser, o mínimo vai ser menos 20 e o máximo vai ser 0. Corta. Você já está gravando? Já. Agora aqui a gente calculou Q máximo e Q mínimo para cortante. A gente tem que fazer o mesmo para o momento. Só que nesse caso aqui o nosso gráfico é todo 0. Então a gente não vai ter nenhum máximo positivo nem máximo negativo. Então o nosso Q máximo vai ser 0 e o nosso Q mínimo também vai ser 0. A gente pega e preenche aqui na tabela. Vai ser 0 e 0. Bom, agora a gente vai fazer a nossa linha de influência para o cortante no ponto B e o
nossa linha de influência para o momento no ponto B também. Bom, a gente já sabe que a linha de influência é a coluna da nossa tabela. A gente vai fazer aqui para o Q à esquerda. A gente vai pegar toda essa coluna aqui, aqui e o momento em B. Tá, então vamos para a linha de influência. O gráfico da nossa linha de influência vai ficar assim. Como é que a gente calcula o Q máximo, a carga móvel máxima e mínima? A carga móvel máxima e mínima, ela é igual a nosso trem tipo, no ponto mais crítico, que no caso aqui vai ser 20, e nós vamos ter nossa multidão aqui, de 10 km por metro. Bom, a gente não tem pontos positivos aqui na nossa viga, então o nosso Q máximo, nossa carga móvel máxima vai ser 0. Nossa carga móvel mínima, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser o 20 vezes o menos 1 mais a área disso daqui vezes a multidão. A área vai ser menos 1 vezes 2 vezes a nossa multidão de 10 kN. Mas tem um detalhe aqui. Como vocês podem ver, nosso trem tipo ele tem 3 metros de distância entre o menos 20, o eixo de menos 20 e o de 10. Então a gente pode ver que o 10 ele vai estar fora dessa área, então ele não vai entrar nesse cálculo. Então a gente esquece ele nesse cálculo. Nossa carga mínima vai ficar igual a isso daqui, que vai ser igual a menos 20 menos 20, que é igual a menos 40. Beleza. Agora vamos para o momento. É o mesmo procedimento. A gente vai pegar nosso trem tipo, vai considerar a pior situação possível, que é botar o eixo de 20 em cima do menos 2. E vamos ter também, vou botar para esse outro lado, vamos ter também nosso trem, nossa multidão aqui. 10 km por minuto. Bom, mesma coisa ali, o 10 ele vai ficar para fora, porque essa distância aqui é de 3 metros, então o 10 vai ficar para fora. Ele não vai entrar aqui nesse caso, a gente vai deixar ele de fora. E a gente vai calcular nossos momentos máximos e mínimos. O momento máximo, ele vai ser 0 de novo, porque não tem momento positivo. Então ele não entra ali. O mínimo, mesmo procedimento. 20 vezes esse ponto, que é menos 2, vou botar aqui para enxergar melhor. Mais a área do triângulo, que é menos 2, vezes a base, altura, vezes a base, sobre 2. Isso daqui dá igual a menos 40. Sim, e esqueci também da multidão, que tem que multiplicar aqui. É a área do triângulo vezes a multidão. Então isso daqui vai ficar menos 40 menos 20, que é igual a menos 60. Aí a gente completa lá na tabela. A gente vem com a nossa carga móvel aqui. Em B esquerda a gente vai ter que o máximo vai ser 0, o mínimo vai ser menos 40. E o momento em B pela esquerda vai ser igual a 0 quando é máximo e menos 60 quando é mínimo. E aí? A gente acabou de calcular o B da esquerda, agora a gente tem que calcular B à direita, só que isso só vale para o cortante, o momento é o mesmo no ponto B, então agora a gente só vai fazer o cortante da direita no ponto B. Aí, pegando aqui essa coluna, cortante direita, ponto B, a gente desenhou e obteve esse gráfico aqui. Daí, agora a gente tem que botar os casos extremos do máximo e os casos extremos do mínimo. O mínimo, nesse gráfico aqui, o único ponto negativo que a gente tem é esse pedacinho. E o nosso mínimo maior é esse daqui. Então a gente vai pegar o 20 e vai colocar aqui em cima. Como esse pedacinho de mínimo só vale 1 metro e o nosso trem tipo tem 3,
o nosso 10 não vai entrar aqui, porque não tem espaço para ele no pedaço negativo. E a multidão vai ficar nessa areazinha aqui do triângulo, ela tá ali pesando. Aí, no positivo, a gente tem isso tudo de positivo. A gente quer o caso extremo, então seria o nosso maior positivo, que é 1. A gente vai colocar o 20 aqui. E o nosso segundo maior, assim, extremo, seria colocar o 10 para cá. O nosso carrinho passeando, com uma roda de 20 e a outra de 10. E como tem 3 metros, e a gente sabe que do ponto B até o ponto D tem 3 metros, então o nosso 10 vai ficar em cima do 0,5, o nosso 20 vai ficar em cima do 1. E a multidão vai ficar em toda a área positiva. Agora a gente vai calcular isso. O nosso máximo a gente vai fazer o 20 vezes o ponto que ele está, então vai ser 20 vezes 1, mais o 10 vezes o ponto que ele está, vai ser 10 vezes 0,5, e a nossa multidão é o valor da multidão vezes a área que ela está ali. Então vai ser 10 que multiplica, nós temos 2 triângulos. Esse triângulo maior aqui, essa distância vale 6 e a nossa altura vale 1. Como a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2, vai ser 6 vezes 1 sobre 2, mais a área do triângulo menor, que a multidão também está nele, que ele é positivo. Essa distância aqui vale 2, então vai ser 2 vezes 0,33 sobre 2. Então vai ser 2 vezes 0,33 sobre 2. Isso aqui, resolvendo essa conta aqui na calculadora, deu 58,3. E agora a gente vai calcular o mínimo. O mínimo vai ser o nosso ponto de 20 vezes aonde ele está em cima, que é 20 vezes menos 0,1667. O 10 não está aqui, então ele não vai entrar, vezes a nossa multidão, que é 10 kN por metro vezes a área. Então vai ser mais 10, que vai multiplicar essa área do triângulo. A nossa altura é isso e a nossa distância é 1. Então vai ser 1 vezes menos 0,1667 sobre 2. Isso dá menos 4,1675. Agora a gente vai pegar esses valores aqui e jogar na tabela. B direita, a gente vai ter que o mínimo é menos 4,1675. E o nosso Q máximo é 8,3. 3. Agora do momento, a gente já tem porque é o mesmo momento, do B à esquerda. Foi? Então, agora a gente refaz o mesmo procedimento, a gente monta as linhas de influência de cortante e momento para o ponto C através daquela tabela lá. A gente pega aqui a coluna de C na tabela de cortante. Não, de C, porque eu estou apontando por aqui. A gente pega a coluna de C da tabela do cortante para montar a linha de influência de cortante. E a linha aqui do MC para montar a linha de influência do momento também no ponto C. E aí a gente vai ter essas linhas de influência aqui. Então a gente vai colocar o trem tipo para calcular as solicitações máximas e mínimas sempre no pior caso. Aqui, nesse caso aqui do cortante, o nosso trem tipo, no caso, para calcular o máximo, a roda de 20, que é a roda maior, vai estar aqui no pior caso, que é onde a solicitação positiva está 0,75. Então, nesse caso, a 3 metros dele vai entrar a roda de 10, que entra aqui onde a gente tem a solicitação de 0,25. Para calcular o máximo, então, nós vamos ter que máximo vai ser igual a 20 vezes 0,75 dessa roda, mais a segunda roda, que é 10 vezes o 0,25, mais a multidão. A multidão vai ser 10, que vai multiplicar a área
desse triângulo aqui, que vai ser 4,5, né? 4,5 vezes 0,75 dividido por 2, mais a área desse triângulo pequeno aqui, que também é positivo, então também contribui. Que vai ser 0,33 vezes... Vezes 2. Acho que é 2 também. Vezes 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar 37,705. 37,705. E o mínimo a gente vai colocar, no caso, a roda de 20, aqui no nosso pior caso, de mínimo, que vai ser menos 0,1667. Então vai ser 20 vezes menos 0,1667. A roda de 10, no caso, vai ficar fora, então ela não vai entrar na conta, mais a multidão, que vai ser 10 vezes a área desse triângulo, que vai ser menos 0,1667, vezes 1 dividido por 2, mais a área desse triângulo, que vai ser menos 0,25 vezes 1,5 dividido por 2. Então a gente vai ter que isso aqui vai dar menos 7,7085. Não, não dá isso não. Dá menos 6,04. Então isso aqui vai dar menos 6,04 aproximadamente. Para a linha de influência de momento, a gente faz a mesma coisa. Para calcular o máximo do momento, no positivo, a gente vai ter aqui, no pior caso, onde a linha de influência aqui passa pelo máximo, a gente vai colocar a roda com a maior solicitação, que vai ser 20. Então a gente vai ter 20 vezes 1,125 mais a segunda roda, que vai ser 10 vezes a linha de influência nesse ponto, 0,375, mais a multidão, que vai ser 10 vezes a área desse retângulo, que vai ser 6, né? 6 vezes 1,125 dividido por 2. E como só tem esse triângulo positivo, só entra a área dele. Isso aqui vai dar... Momento máximo, né? Vai ser 60. Oi? 60. 60. E o mínimo vai ser, a gente vai colocar, no pior caso, que vai ser menos 1,5, a gente vai colocar a maior roda. Então a gente vai ter menos, 20 vezes menos 1,5. A segunda roda, no caso, não entra, porque ela fica fora do triângulo, mais a multidão, que é 10 vezes a área desse triângulo, 1,5 vezes aqui é 2. É. Sobre 2, mais a área desse triângulo, que vai ser 1 vezes menos 0,25 por 2. Isso aqui vai dar Menos 46,25. menos 46,25. Agora a gente preenche esses valores na tabela. O cortante em C dá 37. Esse é o máximo. 37,705. E o mínimo deu menos 6,04. O momento máximo deu 60. E o mínimo deu menos 46,25.
Então, agora nós vamos repetir o mesmo procedimento para traçar as linhas de influência no ponto D. Mais uma vez, voltamos na tabela, vamos pegar aqui os dados do ponto D da tabela de cortante e do momento em B da tabela de momento para traçar as linhas de influência de cortante e de momento. E agora a gente tem que traçar, tem que calcular, determinar os esforços máximos e mínimos, os piores casos. Começando pelo cortante. A solicitação máxima vai ser, nós vamos botar de novo a maior roda aonde a gente tem o pior caso. No caso do máximo, vai ser aqui onde está 0,5, que é o máximo positivo. Então a gente vai ter 20 vezes 0,5 mais a segunda roda, que é 10, vezes o valor onde está a segunda roda. É 0 aqui? Ah. 0 mais a multidão, que vai ser 10 vezes a área desse triângulo aqui, que no caso vai ser 0,5 vezes 3. 3 vezes 0,5, que é a altura, dividido por 2. Isso aqui vai ser... Falta essa parte ali. Ah, é. Mais a área desse triângulo aqui, que vai ser 0,33 vezes 2 sobre 2. Agora sim, isso aqui vai ser 20,833. Mesma coisa para o mínimo. Vamos botar a roda com a maior carga, onde tem o pior caso, que vai ser menos 0,5. Então a gente vai ter 20 vezes menos 0,5 mais 10, que vai ser a segunda roda. Nesse caso vai dar aqui também, que vai ser no 0, que não tem momento aqui, a gente não tem solicitação cortante ali. Então vai ser 0 mais a multidão, que vai ser 10 vezes a área desse triângulo, que é menos 0,5 vezes 3 sobre 2, mais a área desse triângulo aqui, que vai ser 1 vezes menos 0,1667 dividido por 2. Isso aqui vai ser menos 18,3333. Repetir um procedimento agora para o momento. A gente vai ter que o máximo vai ser aonde a gente vai colocar a maior roda de novo, aonde a gente tem o pior caso, que aqui vai ser 1,5, então a gente vai ter 20 vezes 1,5 mais a segunda roda vai estar no 0, a 3 metros aqui ela vai estar no 0, tanto para um lado quanto para o outro, então 10 vezes 0 mais a multidão. A nossa multidão vai ser essa área aqui, que vai ser 6 vezes 1,5 dividido por 2. Isso aqui vai dar 75. Então, isso aqui vai dar 75. O mínimo agora. A gente vai colocar a roda maior no pior caso, que no caso vai ser o menos 1. Então a gente vai ter 20 vezes menos 1. A segunda roda não vai caber dentro do triângulo, então ela não vai entrar, mais a multidão, que vai ser 10 vezes a área desse triângulo, que vai ser 2 vezes menos 1 dividido por 2, mais 1 vezes menos 0,5 dividido por 2. Isso aqui vai dar Menos 32,5. menos 32,5. Aí agora a gente soma de novo esses valores na tabela. Do cortante, o mínimo a gente tem que é menos 18
20,3333. O máximo 20,833. E no momento, o máximo de D é 75 e o mínimo menos 32,5. Agora a gente vai calcular para o ponto E. A gente pegou aqui a coluna do cortante de E, desenhou ali, pegou no momento de E, desenhou aqui. Aí a gente vai ver os casos críticos, positivos e negativos, tanto no cortante quanto no momento, para a gente poder calcular e jogar lá na tabela depois. Então, se a gente for ver o mínimo, o nosso mínimo mais crítico é o 0,75. Então a gente pegou o nosso trem tipo de 20, botou aqui 3 metros para o lado, colocou o nosso de 10. E aí ele ficou aqui em cima do 0,25 negativo. E a multidão está em cima de toda a área negativa que tem aqui no nosso gráfico. Aí o positivo, a gente vai pegar o nosso positivo mais crítico, que seria o 0,33. Então a gente pegou o 20 e colocou aqui. Como esse tamanho aqui é 2, são 2 metros só, para cá já é negativo, o nosso 10 não vai entrar, a gente só vai ter o 20. E nessas duas áreas aqui positivas vai ter a nossa multidão. Então a gente vai calcular. Aqui, se a gente for calcular o máximo, vai ser 20 vezes o ponto que ele está em cima. Então vai ser 20 vezes 0,33 mais a multidão vezes a área que ela está em cima. Vai ser 10 vezes a área do triângulo, que é 0,33, vezes 2, que é essa distância, sobre 2. Mais o outro triângulo positivo, que é 0,25, vezes 1,5 sobre 2. E isso aqui dá 11,775. Agora o mínimo. A gente vai pegar o nosso 20 vezes o ponto que ele está em cima. Então vai ser 20 vezes menos 0,75 mais o 10 vezes o ponto que ele está em cima. Então vai ser 10 vezes menos 0,25. 10 vezes menos 0,25 mais a nossa multidão vezes a área que ela está em cima. A nossa área são esses dois triângulos. Então vai ser 10 vezes a altura vezes a base, que é 1 sobre 2. Então, menos 0,1667 vezes 1 sobre 2, mais, ainda que sendo multiplicado pelo 10, 0,75 negativo, vezes a base, que é 4,5, essa base aqui, sobre 2. Isso tudo sendo multiplicado pelo 10. E isso vai dar menos 35,2085. É isso? Tá. Agora, no momento, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos olhar o nosso ponto mais crítico de máxima, que é esse 1,125, vai colocar o 20. Aí a gente vai pegar na mesma área positiva a 3 metros e colocar o nosso 10. Então ele vai ficar aqui, em cima do 0,375. E a multidão vai ocupar toda a área positiva do nosso desenho. Então se a gente for calcular, a gente vai ter 20 vezes 1,125 mais 10 vezes esse aqui, 0,375, mais a nossa multidão, vezes a área. A área desse triângulo vai ser a altura vezes a base, que é 6 sobre 2. Então vai ser 1,125 vezes 6 sobre 2. Isso vai dar 60. Agora o mínimo. A gente vai pegar o nosso mínimo mais crítico, que é o 0,75. Então aqui a gente vai colocar o 20. Como essa distância aqui é só 1, o nosso 10 não vai entrar, porque a distância entre o 20 e o 10 do trem tipo são 3 metros.
e vai distribuir a multidão em toda a área negativa do gráfico. Então a gente vai fazer 20, que multiplica esse ponto, menos 0,75, mais a multidão. Vai ser 10, que multiplica esses dois triângulos, que é base, que é 1, vezes a altura, menos 0,75, sobre 2, mais o outro triângulo, que é base, que vale 2, vezes a altura, que é menos 0,5, sobre 2. Isso aqui vai dar menos 23,75. Agora é só jogar esses valores naquela tabelinha. Agora a gente vai fazer do ponto F. O ponto F, como é um apoio, o cortante a gente precisa fazer esquerda e depois direita. A gente vai fazer os dois. Já para o momento, é só para um ponto e a gente vai fazer ali. Então, se a gente pegar a coluna ali do cortante em F à esquerda, a gente vai ter esse desenho. Aí a gente vai, para calcular o Q máximo, a gente coloca o 20 no máximo crítico, que é o 0,33, o nosso maior positivo. Não vai entrar o 10, porque aqui só tem 2, o nosso trintipo tem uma distância de 3 metros entre o 20 e o 10, e vai entrar a multidão nessa areazinha. Então, para calcular, vai ser 20 vezes o ponto que ele está, que é 0,33, mais a multidão, que é 10 vezes a área. E a área vai ser 0,33 vezes a base, que vale 2, sobre 2. Isso vai dar 10. Isso dá 10. Agora o mínimo, a gente vai colocar o 20 no nosso mínimo mais crítico, que é menos 1. Aí com uma distância de 3 metros, o nosso 10 vai ficar no menos 0,5. E a multidão vai ser em toda essa área negativa, tá faltando um pedaço aqui. Aí para calcular, a gente vai ter 20 vezes o ponto que ele tá, que é menos 1, mais 10 vezes o ponto que ele tá, que é menos 0,5, mais a multidão, que é 10 vezes a área desses dois triângulos. A desse triângulo maior tem 6 de distância, então vai ser base, que vale 6, vezes a altura, que é menos 1 sobre 2, mais esse triângulo aqui, que a base dele vale 1. Então vai ser base, que vale 1, vezes menos 0,1667 sobre 2. E isso aqui dá menos 55,833. Agora vamos para o nosso cortante, a nossa linha de fluência do cortante de F à direita. A gente vai pegar essa coluna aqui, F à direita, desenhou ela, o nosso 20 do trem tipo vai ficar no nosso mais crítico, como só é 1, vai ser no 1 o máximo, o mínimo não vai ter, porque não tem nada negativo aqui, então a gente só vai ter positivo. Aí vai ser 20 vezes 1, mais a nossa multidão vezes a área que ele tá. A área é a área desse retângulo, a base é 1, a altura é 1. Então vai ser vezes 1, vezes 1. Isso aqui vai dar 30. O mínimo, como não tem, vai ser 0. Agora, a gente já fez cortante, vamos fazer de momento. Só pegar essa coluna aqui do F, desenhar ali. Como a gente só tem negativo, o nosso momento máximo positivo vai ser 0, porque não tem nada positivo aqui. O negativo, o 20, vai no nosso caso mais crítico, que é o menos 1. O 10 não vai entrar, porque essa distânciazinha aqui é só 1, e a nossa distância entre o 20 e o 10 são 3 metros. E a multidão vai nessa área daqui. Então, para calcular o momento mínimo, vai ser 20 vezes o ponto, que é menos 1, mais nossa multidão, que é 10 vezes a área, que é menos 1, vezes a base, que é 1, sobre 2. Isso aqui é igual a menos 25. Agora é só preencher ele na tabela. Agora o nosso último ponto é o G. Então a gente vai pegar do momento a coluna do G. Como é tudo 0, o nosso diagrama de momento vai ser tudo 0. E vai pegar aqui o do G e traçar aqui. Então a gente traçou, ó, do cortante
Pra cá é tudo zero, a gente só vai ter essa linhazinha aqui. Então na hora de calcular, como a gente não tem nenhum mínimo, só tem positivo, não tem nada negativo, o nosso mínimo vai ser 0 e o nosso máximo vai ser 20 vezes 1, que é igual a 20. E no momento, como tudo é 0, o nosso máximo vai ser 0, o nosso mínimo vai ser 0. Agora é só preencher ali a tabela, a gente já escreveu aqui. Agora, isso que a gente fez foi com a carga móvel, que foi usando aquele 1, movendo de ponto em ponto aquela carga de valor 1, unitária. Aqui, a gente tem que usar aquele primeiro que a gente mostrou lá no início, com a carga própria dele, a carga permanente. É só calcular normalzinho de estática, calcular o diagrama de cortante de momento para preencher aqui. A gente vai mostrar rapidinho para vocês. Bom, agora a gente começa na parte que a gente vai calcular nossas cargas permanentes da nossa viga. Nossa viga é com 25 kN, o carregamento nela. A gente vai começar a calcular o somatório das forças horizontais, das forças verticais e do momento. Dessa viga, usando estática básica, nada demais. A gente vai achar que nossas forças verticais aqui, nossas reações, são 93,75 e 131,25. Bom, aí a gente vai montar o diagrama de momento fletor e de cortante. O de cortante, a gente vai começar no começo da barra, não tem força nenhuma, vai começar a entrar a força de 25 ali, que vai chegar menos 25 vezes 2, né? Menos 25 vezes 2, que a força está para baixo, vai ser menos 50. Aí a gente continua fazendo isso, vai por toda a barra, aqui vai entrar o RB, aqui vai entrar o RF, e sempre considerando menos 25. A gente vai ter esse diagrama. O de momento fletor, a mesma coisa, só calculando o momento para cada seção, e sempre levando em consideração a convenção. Parte do zero na ponta, vai para menos 50, desce para 43,75, 81, e aí vai. E é isso. Aí a gente vai pegar esses dados, esses valores aqui, vai substituir aqui na nossa tabela. Por exemplo, aqui tá, a gente começa com 0 aqui em A, então é 0 aqui, lá em A. Aqui a gente vai ter menos 50, então a gente vem em B à esquerda, menos 50. B à direita vai ser 81,25, 81,25 e assim vai. É só preencher. E é isso. Bom, agora a gente vai calcular o envoltório. O envoltório nada mais é que a soma das nossas cargas permanentes, que a gente calculou lá, com as cargas móveis. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a nossa carga permanente, 0, vai somar com a nossa carga móvel mínima. Aí a gente vai ter o nosso envoltório mínimo. Aqui, carga permanente, carga móvel, máxima, vamos ter nosso envoltório máximo. E assim vai, a gente vai preencher toda a tabela assim. Agora a gente vai fazer envoltório, que nada mais é que ele falou, que é a soma. Você pega esse daqui, soma com o mínimo, vai ser envoltório mínimo. Permanente com a móvel máxima, vai ser envoltório máximo. E a gente vai marcar. Você tem que marcar, você vai fazer 2. Um para o cortante e um para o momento. No do cortante, eu estou usando 2 cores diferentes para ficar mais fácil de visualizar. Você vai marcar todos os máximos, vai marcar todos os mínimos e vai ligar entre eles, máximo com máximo, mínimo com mínimo. No momento você vai fazer a mesma coisa, vai marcar todos os máximos, marcar todos os mínimos e ligar entre eles. Eu vou começar a marcar para vocês verem como é. Então aqui, no ponto A, a gente vai ter o mínimo de menos 20 e o máximo de 0. Então o nosso mínimo vai ser menos 20 e o nosso máximo é 0. Agora aqui, ó, mínimo menos 90 e máximo menos 50. Então a gente vai ver aqui, mínimo menos 90 e máximo menos 50, nesse ponto B. Agora a gente vai para o ponto B à direita. Isso aqui era B à esquerda, agora B à direita. Vai ser 77 o mínimo e 139 o máximo. Aí a gente vai vir aqui para baixo. A gente vai ter o mínimo 77 e o máximo 139,5. Tá meio embolado isso, mas tá bom. E assim por diante. Eu vou terminar de marcar os pontos e eu mostro pra vocês como ficou. E depois a gente liga pra ver como vai. Tá, a gente já pegou os dados da tabela, marcou aqui no nosso diagrama do envoltório.
E a gente vai ligar os pontos só. Então aqui ó, a gente tem menos 20, tá vendo? Vai descer para 77, 77,71, 12, 66, aqui, pra cá, e depois vai pro zero. E a mesma coisa com o máximo, que é com a caneta preta. A gente vai sair do zero, vai pra cá, daqui a gente vai descer até baixo, deixa eu subir aqui. Aqui. E depois ir pro 20 e do 20 pro zero. E é isso, esse é o de cortante. Agora a gente vai para o envoltório de momento. Mesma coisa, só ligar os pontos. A gente pegou da tabela, jogou aqui e vai ligar. Só que o de cortante, ele tem um abalamento, né? Essa curva. Ele vai fazer assim. Vai ser assim. E agora a gente vai fazer o máximo. Esse assim. Aqui. Pronto. Vai ser esse o nosso envoltório. E acabou.